Existe um comportamento que as pessoas consideram uma qualidade e não é. Deixa eu te dizer que não é. Stephanie, que comportamento é esse? Ser compreensiva, ser educada, ser alguém que evita conflitos. Mas às vezes isso esconde algo tão profundo. E aqui, eu não tô te falando que ser mal educada é melhor do que ser educada, não é isso, hein, gente? Por favor. Fica aqui que você vai entender o que eu tô querendo te dizer. Muitas vezes esses comportamentos, eles vêm pela necessidade constante de agradar o outro, né? E enquanto você vive tentando agradar todo mundo, tem uma coisa que é inevitável que aconteça, que é você começar a se abandonar. Stephanie, como assim começar a me abandonar? Muitas vezes quando a gente tá vivendo pra agradar as outras pessoas, muitas vezes as pessoas que a gente ama, a gente vai se abandonando. Por quê? Porque a gente vai deixando de lado aquilo que pra gente realmente é importante. A gente vai deixando de lado aquilo que a gente realmente tá querendo fazer, aquilo que a gente realmente tá querendo construir. E, gente, existe um ditado popular que é muito verdade, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Então, seria muito pretensão da nossa parte, né? Achar que a gente tá nesse mundo pra agradar a todos. E hoje eu quero falar sobre isso com vocês, mas sobre isso sobre uma perspectiva do por que isso realmente acontece. O que acontece se você parar de fazer isso, né? Porque no final das contas é o mais importante. E o como a gente faz pra parar de fazer isso. E aqui, mais uma vez, né? No canal eu trago coisas pra falar com vocês somente de coisas que eu já passei, que eu tenho exemplos pra dar na minha vida pessoal, de como eu fiz pra que fosse diferente nessa busca, né, sobre autoconhecimento, que realmente transformou a minha vida nos últimos anos. E aqui, o que é que eu notei, né? A gente cresce, muitas de nós mulheres crescemos ouvindo coisas do tipo: seja educada, não crie problema, evite conflito, pense nos outros, agrade aos outros, né? E tudo isso pode parecer muito positivo, e eu não tô dizendo que não seja positivo você ser educada, você também pensar nos outros. Eu tô te dizendo que o perigo, a linha entre você se abandonar para agradar, ela é muito tênue. Quando é que se torna um problema, Stephanie? Quando essa mentalidade, ela vira um padrão automático na nossa vida. E que você começa a viver de uma maneira constante só para ter a aprovação do outro. Então, você só tá buscando agradar o outro, né? Então, você cria um problema na tua vida que isso é impossível. É impossível viver agradando o outro. Não tem como. E mesmo sabendo disso, muitas mulheres, muitas de nós, continuam nesse ciclo de tentar agradar o outro e fazer pra minha mãe, fazer pelo meu pai, fazer pelo meu irmão. E, gente, aqui, se eu contasse pra vocês tudo que eu já fiz pra tentar agradar o outro, sabe? De me colocar... Vou contar uma coisa que só as pessoas muito próximas mesmo a mim sabem, mas que talvez possa ajudar você também. Não tenho uma história bonitinha do como foi a minha primeira vez, né? Do como eu perdi, né? Como eu tive a minha primeira relação íntima. E eu era muito nova, eu tinha 14 para 15 anos quando isso aconteceu. Não era com uma pessoa que gostasse de mim, né? E a minha casa o problema sempre foi sobre Deus o livre, né? Eu engravidar sem ter casado, etc e tal. Mas esse assunto nunca foi falado. Desculpa, tô fazendo um parênteses aqui, mas pra trazer pra vocês a gravidade do que pode chegar a isso. A gente buscar agradar o outro. E nunca foi, né, um assunto conversado sobre a visão espiritual da situação e tudo mais. E na época, eu lembro que eu ia muito de férias pra casa das minhas avós, quando eu era jovem. E foi com um menino que morava na mesma cidade da minha avó. E ele era muito menininho popular, assim, sabe? Da cidade, que todo mundo achava bonito, que todo mundo queria ficar e tudo mais. E quando aconteceu, gente, não foi porque eu queria, sabe? Não foi porque eu tinha maturidade. O que uma criança de 14 anos tem como maturidade pra tomar uma decisão dessa na vida? Não foi por isso. Foi pra agradar, né? Foi pra agradar, foi pra não correr o risco do que ele ia pensar de mim, né? Naquela época,
Foi pra não correr o risco de será que a gente ia continuar ficando? Será que eu ia continuar sendo vista, né, com a menina que vem da cidade grande, né? Pra agradar, eu tomei essa decisão. E na época, obviamente, não sabia que era por essa razão, né? Mas vocês conseguem imaginar o impacto na minha vida como mulher, né? Tô falando como mulher hoje. O impacto que tudo isso trouxe pra mim. Aqui, assim, olha, sem nem chegar perto de tocar no assunto espiritualmente falando, né? Do que é uma relação entre um homem e uma mulher. Mas falando só da questão física mesmo. Eu não tinha preparação, eu não sabia realmente talvez o que estava acontecendo e isso trouxe impactos assim, olha, avassaladores na minha vida. Avassaladores. Que eu demorei muito tempo para conseguir entender que havia sido a necessidade de agradar ao outro que tinha me feito tomar uma decisão tão séria, uma decisão tão importante na minha vida. Eu coloquei na mão do outro. Eu deixei que o outro decidisse por mim, né? Ele já era um pouco mais velho, uns 17, uns 18 anos. E muitas outras decisões. Pra agradar, eu tomei a decisão que não era importante pra mim e que era importante pro outro. Vocês entendem o quanto é comum, né? Não é normal, mas é comum a gente ver muitas pessoas vivendo a vida inteira. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, muito, muito próxima a mim. Que ela viveu a vida inteira dela pra agradar os outros. Que eu tenho certeza que ela deixou de viver muito do que Deus tinha pra ela. Pra agradar o outro. Pra que o outro visse ela de uma maneira que ele trouxesse uma aprovação. Quantas mulheres, quantas de vocês, talvez, hoje estão vivendo dessa forma? Buscando agradar o outro e não vivendo, gente. Não vivendo porque não tem como a gente viver dessa forma. Né? A gente tá só sobrevivendo. Então, hoje eu quero mostrar para vocês 4 padrões psicológicos que aparecem muito, né? E que vai te ajudar a talvez identificar e trazer consciência se você tem o comportamento de estar buscando agradar o outro. Então vamos lá. Primeiro padrão. Você tem dificuldade em dizer não. Aqui começa. Você tem dificuldade em dizer não. Você tem dificuldade em... Assim, gente, isso daqui é um sinal claro como água, tá? Você aceita coisas que os outros esperam e querem de você e que no fundo você não queria aceitar. No fundo você queria dizer, não posso. Não dá. Não dá. Não tenho como absorver essa tua demanda agora. Porque não tá entrando. Às vezes é um compromisso, às vezes é um aniversário, às vezes é um favor, às vezes é um pedido, às vezes é só um... Gente, assim, pode se manifestar de formas tão pequenas que a gente nem se dá conta. E daí, o que é o pensamento que vem por trás, né? Mas a pessoa vai ficar chateada. Mas a pessoa vai me amar menos. Mas o que a pessoa vai pensar de mim? A pessoa vai pensar que eu não amo ela. A pessoa vai achar que eu não amo ela, porque se eu tô dizendo não, que eu não posso fazer, a pessoa vai achar que eu não amo ela, entendeu? Vai pensar uma coisa negativa, vai pensar que pessoa egoísta, vai pensar que eu sou egoísta, vai pensar que eu só penso em mim, vai... E daí aqui é a nossa mente, né? Maravilhosa, amigamente, que é capaz de nos ajudar em tudo aquilo de bom, mas que também é capaz, assim, ó, de ser a nossa maior barreira, né, com a gente mesma. Ela vai te levar, assim, a cenários que você só vai dizer, não tem problema, eu vou fazer. Gente, por quanto tempo da minha vida, posso dizer pra vocês, 36 anos, porque agora que eu tô começando a aprender a dizer não, eu era aquela que eu sempre podia fazer, eu sempre podia resolver, eu sempre podia ir atrás, eu sempre podia. Se você perguntar nas pessoas da minha volta quantas vezes elas ouviram não da minha boca, eu não sei. Tem uma pessoa que eu conseguia fazer isso de uma maneira mais fácil até então, que era meu marido. Engraçado, né? Era o meu marido, mas porque eu acho que eu nunca tive receio do amor do Bruno, de como o Bruno me amava. Então, eu acho que eu comecei a conseguir ser eu mesma, a primeira pessoa foi com ele. Foi com ele, assim, que eu tive coragem de abrir o meu coração, de dizer. Hoje eu tenho muita abertura, né? Muita serenidade de chegar e abrir pro meu marido as coisas que muitas vezes eu não teria coragem de falar pra ninguém. Então, pro meu marido, muitas vezes eu era capaz de dizer não em algumas coisas, mas pra mais ninguém à minha volta. Porque eu achava que o amor das pessoas por mim, ele tava ligado pelo que eu faço, não por quem eu sou. E aqui deixa eu contar uma coisa, caso vocês não conheçam, eu vou deixar aqui no cantinho o desenho, tá? De uma matriz. A matriz do indivíduo. Então,
na base da pirâmide, né? Pense na pirâmidezinha, assim. Consegui. Uma piramidezinha, aonde a base, aqui é quem nós somos. Então é o teu ser. O meio dela é o que nós fazemos, é o teu fazer. E o topo dela é o que nós temos, é o teu ter. Quantos de nós invertem a pirâmide e se dizem, não, mas o que eu tenho é quem eu sou. Não. Só ir com outro vídeo. Aqui, então, pra mim é o quê? Quando você aceita fazer alguma coisa pelo outro, é porque você ainda não descobriu quem você é. E você tem medo que o outro, de não agradar o outro, te faça alguém menos importante pra ele. Não deve ser assim, gente. As nossas relações não devem ser assim. O nosso valor é em quem nós somos. Padrão 2. Você se preocupa de maneira excessiva. Não tô dizendo aqui que você não possa levar em consideração a opinião do alheia, mas de maneira excessiva com a opinião dos outros. E aqui, pra mim, assim, é um outro sinal que é muito claro, né? Quando a gente começa, mas o que vão achar? Será que vão concordar se eu fizer isso? Será que eles não vão criticar? E aí, aos poucos, você vai só construindo algo muito frágil. Porque não é sobre você, é sobre a aprovação do outro. E essa aprovação, ela pode ser muito instável, porque ela depende muito do que como o outro tá vendo a vida, né? Ela pode mudar, ela pode variar, e depende do humor, depende da visão, depende da expectativa de cada pessoa. Então, depende muito. Eu, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida pra vocês. Eu sempre tive há muito tempo, muitos anos, assim, eu tenho um sonho. Eu tinha um sonho de ter uma bolsa da Louis Vuitton. Eu não ia falar aqui a marca desse jeito, porque... sabe o que veio na minha cabeça? Juro pra vocês, o que veio agora foi... vão pensar que eu sou fútil, né? Tá vendo? Tô falando e vocês entendem o quanto muitas vezes são pensamentos que realmente tão ancorados dentro da gente. É um exercício realmente, tá? De fazer agora o que eu vou fazer. Eu sabia que pra muitas pessoas próximas a mim aquilo poderia ser visto como uma futilidade completa. E por muito tempo, assim, chegou um tempo onde eu poderia, né, me dar esse luxo, poderia comprar. E eu falava, não, mas não precisa, não, mas tem outra prioridade, não, mas não... Até o dia que eu decidi, né, que eu faria isso. E eu lembro que eu comprei uma bolsa usada, que tava em ótimas condições, mas eu tinha acabado de comprar o presente de 40 anos do Bru. E eu achava que meu marido merecia muito o que eu tinha escolhido pra ele. E em relação a termos, a valores financeiros, a bolsa usada era tipo, sei lá, R$600 a mais, digamos. 600, R$700 a mais. Mas eu ainda não achava que pra mim eu realmente merecia aquilo. Ou o que iam pensar de mim quando me vissem com uma bolsa. O que iam falar de mim. O que é minha família, né? Eu venho de uma família onde eu nunca na vida passei necessidade nenhuma. Não é sobre isso. Mas que os meus pais vieram de famílias pobres, né, de famílias humildes. Então eu tinha muito isso do que vão pensar, o que vão dizer, como vão ver, né? Diz respeito ao outro, né? Não diz respeito a você. Quantos sonhos a gente vai vivendo, né? Parando de viver, deixando de viver. Porque a gente acredita que a importância que eles têm pra gente não é o suficiente pra que a gente viva eles. E aqui vamos pro padrão 3, então. Padrão 3, você se coloca sempre em segundo. Sempre em segundo plano. Porque quando agradar vira prioridade, você começa sempre a se colocar em segundo plano. Então, as suas necessidades, elas sempre vão vir depois da necessidade do outro. Quando você é pequena, da necessidade dos seus pais, dos seus familiares, dos seus irmãos. E eu, desde muito pequena, a necessidade dos outros sempre veio antes da minha. Então, eu criei isso, um ciclo vicioso com as pessoas próximas a mim, de colocar a necessidade antes de mim. E tudo que é pra você é pra depois, sabe? Então, e agora, casada com filhos, né? Com a Lolo. Um exemplo claro. Atividade física. É prioridade pra mim fazer. Ai, mas tem uma outra coisa da Lolo. Ai, mas tem uma coisa do trabalho. Ai, mas tem... O Bruno tá precisando da minha ajuda. Ai, mas a minha mãe me pediu isso daqui. Ai, mas e se eu fizer... Uma amiga... todo mundo passa antes do que é prioridade pra você. Gente, isso aqui é claro. É claro que é um padrão de querer agradar os outros. E muitas vezes isso é uma forma tão automática que você nem percebe mais. Você nem se dá conta mais que isso tá acontecendo na tua vida. Porque você só vai fazendo, você só vai vivendo.
Então, aqui é sobre isso também, né? Tomar consciência se esse padrão existe. E é muito simples para você notar isso. Pega um papel e uma caneta e escreve essa semana quais foram os 5 momentos onde você se colocou como prioridade. E aqui eu não tô falando que as outras coisas não sejam importantes, né? É óbvio que a minha filha é muito importante pra mim, é óbvio que meu marido é muito importante, é óbvio que a minha família é importante. Mas se eu não consigo cuidar de mim pra estar bem, para cuidar, para estar bem, pra amar, não vai dar certo, tá? Então, cuidado com a consequência emocional silenciosa, sabe? Disso. Porque é uma sensação de que a tua vida tá sempre girando em torno dos outros. E daí o que acontece? Você tem a sensação de que a tua vida não tá avançando naquilo que é importante pra você. Que é quando a gente chega no final do ano e a gente fala: gente, mas o que aconteceu da minha vida esse ano? Eu não fiz nada do que eu me prometi, nada do que eu falei. Porque o teu dia continua tendo 24 horas, né? Vamos lembrar disso. Mas você só colocou prioridades que não eram as suas antes das suas. Então as tuas metas, os teus objetivos, ou os teus sonhos, ou aquilo que era importante pra você ficou lá guardadinho enquanto você estava buscando agradar o outro. O passo 4. Você começa a perder a autenticidade, tá? E aqui eu acho que é um pouco mais sutil, pelo menos comigo foi mais sutil, sabe? Eu acho que o efeito dele é mais profundo, mas ele é mais sutil de você conseguir captar e ver quando você tá com esse padrão. Porque a gente passa muitas vezes tanto tempo, às vezes é uma vida inteira, tentando agradar e ajustando, né, a tua personalidade, ajustando aquilo que estão esperando de você, que chega uma hora que as pessoas, que nem você mesmo sabe mais quem você é de verdade. Então você começa a falar aquilo que as pessoas esperam ouvir. Você começa a agir da maneira que você acha que as pessoas estão esperando que você haja. Você começa a se comunicar da forma como você acha que é o que as pessoas querem que você se comunique. Vocês já notaram, né? Eu sou expansiva, né? Eu falo muito com as mãos, eu sou muito do vamos fazer, vamos pôr a mão na massa mesmo. E na minha família isso, eu sempre tive uma etiqueta, que hoje eu não aceito mais que me coloquem, mas eu sempre tive uma etiqueta que era: ai, mas assim, até é estressada. Até, por quê? Porque chegavam alguns momentos que eu já tinha passado tanto tempo adaptando o que estavam esperando de mim, que eu tinha rompantes de explosão mesmo. Pra poder ter a sensação de, tá, agora eu extravasei, eu vou voltar de novo ao que estão esperando de mim, né? E isso também, assim, é recente, e eu lembro que eu precisei ter uma conversa, na minha vida pelo menos, foi muito séria com meu irmão. E eu sentei e conversei com o Lucas sobre algumas coisas que a gente precisava alinhar, coisas que eu nunca tinha conseguido fazer antes com ele. Sentar, a gente é extremamente amigos, mas eu nunca tinha conseguido sentar pra alinhar algumas coisas. E o Lucas me disse assim, ele falou assim: mas você me dizer não vai mudar o meu amor como irmão por você. Não vai, você não tem que ser quem eu espero que você seja. Você tem que ser quem você é. E aquilo parece que fez assim, parece que caiu assim, sabe? Uma máscara dos meus olhos. Quando ele me disse: você não tem que ser quem você acha que eu quero que você seja. Porque se não entende que você se adapta e você começa a se tornar várias pessoas diferentes. Você é quem os amigos esperam, você é quem o teu marido espera, você é quem teus filhos esperam, você é quem o pai espera, quem a mãe espera. Mas você só é um monte de personalidades. Você só não é quem você mesmo espera ser. Esse é o padrão 4. E aqui, pra mim, né, eu trouxe pra vocês os 4 padrões. Como quebrar, então, né, Stephanie? Tá, entendi o que você me disse, identifiquei alguns, mas agora como é que eu posso quebrar, então, tudo isso, né? Porque é bonito falar e trazer consciência, mas é muito importante também que a gente possa entender como quebrar esses padrões da nossa vida. E eu acho que uma coisa muito importante, que muito poucas pessoas falam sobre isso, é você parar de agradar, e aqui acho que é uma coisa que é difícil pra gente muitas vezes, que é entender que o parar de agradar não é nos tornarmos uma pessoa fria ou egoísta, tá? São coisas totalmente diferentes. E aqui é talvez aprender alguma coisa que é muito mais simples, mas que pode ser extremamente difícil. Muitas vezes é desafiador, né? O que é simples, que é respeitar os próprios limites. Uma forma prática, muito prática, de você começar a perceber esse padrão e de você quebrar esse padrão
é você se perguntar assim, quando alguém te pede alguma coisa, ou quando você acha que você, né? É você se perguntar, eu realmente quero fazer isso? Ou eu tô fazendo isso apenas pra agradar essa pessoa? Eu quero realmente fazer isso que ela tá me pedindo? Ou eu posso? Muitas vezes você nem pode fazer o que ela tá te pedindo. Ou eu tô fazendo só pra agradar? Gente, eu juro que essa pergunta, e eu entendo que talvez essa pergunta possa parecer muito pequena, mas ela muda completamente a maneira que você toma as suas decisões. E não vai ser no automático. Você não vai hoje pensar e daqui a pouco você vai estar sempre se perguntando. Não. Vai ser como no exemplo da bolsa. Você fala, opa, espera aí. Será que o que eu ia dizer não é para agradar alguém, mas é a verdade do que eu quero trazer? Né? Então, assim, quando você começa a perceber quantas vezes você diz sim apenas para manter a aprovação, você começa a recuperar alguma coisa importante, que é a responsabilidade pela tua própria vida. Quando você começa a olhar e fala, nossa, mas aqui... E muitas vezes no começo vai ser depois do que já aconteceu. Mas aqui você se olha e fala bem assim, nossa, mas aqui eu queria ter dito não e eu disse sim para agradar. Então, já é maravilhoso como primeiro passo. Porque daí você vai conseguir começar a fazer a pergunta, mas eu tô fazendo isso para agradar? Eu realmente quero dizer sim ou eu tô fazendo só para agradar? Né? E com o tempo, isso vai trazendo uma outra dinâmica na tua vida. Isso vai mudando a dinâmica de como as pessoas começam a te ver. No começo vai ser desafiador, mas daqui a pouco isso vai mudando. Vai mudando que as pessoas conseguem te ver, as pessoas vão vendo que você tá colocando limites. Né? Senta e escreve. Talvez o teu limite seja como uma determinada pessoa fala com você. Talvez o teu limite seja a quantidade de vezes que você tá na semana ali por uma outra pessoa. Talvez esses sejam os teus limites. Senta, escreve. Isso pra mim é um limite. Escolhe um deles e começa a trabalhar nele primeiro. E depois você vai pro próximo passo, depois você vai pro outro, depois você vai pro outro. E aí quando você vê, você tá vivendo a vida que você merece, baseado em quem você realmente é. E aqui o que eu posso dizer? Se esse vídeo trouxe uma reflexão pra você, se você entendeu que você tem, né, esses padrões, talvez, do buscar agradar, me conta aqui nos comentários, né, não me deixa sozinha, me diz se isso aconteceu com você, se alguma das coisas que eu, talvez, contei, né, com muita vulnerabilidade, trouxe pra vocês coisas que vocês lembraram da própria vida, aonde talvez trouxe um insight do tipo, eu fiz isso e foi só pra agradar, né, me conta e se inscreve, fica aqui comigo pra gente conversar sobre tudo isso, pra gente se tornar mulheres que vivem a vida que Deus tem pra gente, baseado naquilo que a gente sabe que a gente é capaz, baseado nos nossos limites, nas nossas histórias, nas nossas vivências. Esse canal, ele é um espaço pra desenvolver, né, a consciência sobre esses padrões invisíveis e que influenciam tanto as nossas escolhas, as nossas vidas, isso influenciam tanto aquilo que a gente se permite ou não, quem a gente decide realmente ser, quem a gente realmente é. Então se inscreve, fica por aqui. Nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo, né, sobre isso também. Eu vou te deixar aqui um outro vídeo que faz parte aí dessa série, onde eu conto pra vocês, né, um ciclo invisível de padrões de autossabotagem que a gente pode ter quando a gente coloca a nossa vida, vive a nossa vida através do medo da aprovação, de não ter o medo da aprovação. Então, se esse tema, né, é importante e te trouxe algum insight, não deixa de ver esse próximo vídeo também. E aqui eu quero dizer pra vocês, se você ficou aqui até o final, me conta e me diz aqui no final do vídeo, deixa uma frase, vamos ver qual frase a gente vai trazer hoje. Eu decido não agradar. Me conta se você decidiu não agradar mais o tempo todo. É isso, é sobre isso. Então, um beijo no coração de vocês. Que esse beijo chegue aí bem quentinho e que a gente possa viver a nossa vida de uma forma mais verdadeira conosco, verdadeira consigo mesma. É isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Um beijo, até a próxima!